O silêncio de uma manhã qualquer foi quebrado por um gesto de pura compaixão. Uma faxineira negra, mãe de 2 filhas, sozinha no quarto de um bebê que chorava de fome, tomou uma decisão que mudaria para sempre 2 vidas. Quando o patrão viúvo abriu aquela porta e viu a cena, o mundo pareceu parar. O que ele fez em seguida chocou a todos e revelou que a verdadeira nobreza não está no sobrenome, mas no coração. Se inscreva no canal para receber histórias que tocam o coração todos os dias. A mansão dos Fonseca parecia guardar o luto em cada canto. As cortinas pesadas filtravam a luz da manhã como se quisessem proteger a dor de quem vivia ali. Heitor Fonseca, empresário de sucesso, dono de uma rede de concessionárias que se espalhava por 3 estados, caminhava pelos corredores com os olhos vazios. Havia perdido Mariana há apenas 4 meses. Um acidente repentino, cruel, que arrancou dela o futuro e dele a vontade de viver. Mas a vida insistia, e insistia na forma de um choro agudo, desesperado, que ecoava do quarto do bebê todas as manhãs. Bernardo, de 6 meses, chorava como se chamasse pela mãe que nunca voltaria. Rejeitava mamadeiras, rejeitava colos, rejeitava até o próprio pai, que o pegava no colo com mãos trêmulas e o sentia se contorcer, inconsolável. Heitor não sabia mais o que fazer. Já havia trocado de babá 3 vezes. A atual, uma moça jovem de 20 e poucos anos, vivia com o celular na mão, reclamando do bebê como se ele fosse um fardo. "Esse menino não para de chorar, Dr. Heitor. Não sei mais o que fazer com ele", dizia exasperada toda manhã. Foi então que a agência de emprego enviou Dandara Alves. Ela chegou numa segunda-feira, carregando uma bolsa de pano surrada e um sorriso tímido. Negra, cabelos presos num coque baixo, uniforme azul simples e tênis gasto. 37 anos que pareciam 50, não pela aparência, mas pelo peso que carregava nos ombros. Mãe solo de 2 meninas, Dandara acordava às 4 da manhã. Deixava as filhas com a vizinha, pegava 2 ônibus e caminhava 20 minutos até chegar à mansão. "Vim para trabalhar com limpeza, mas posso ajudar no que o senhor precisar", disse ela, com a voz mansa e o sotaque nordestino que trazia consigo desde a infância em Pernambuco. Heitor mal olhou para ela, acenou com a cabeça e voltou ao escritório. Dandara começou a trabalhar em silêncio. "Antes de continuar, conta pra gente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para receber histórias que emocionam todos os dias." Nos primeiros dias, Dandara percebeu que aquela casa não era apenas grande, era triste. Os móveis caros, os quadros nas paredes, o jardim impecável. Nada disso escondia o vazio que pairava sobre cada cômodo. A babá mal conversava com ela. Tratava-a com desdém, como se fosse invisível. "Você cuida da limpeza, eu cuido da criança", disse no segundo dia com rispidez. Mas Dandara não era de responder. Apenas baixava a cabeça e seguia com o trabalho. Limpava os quartos, passava pano nos corredores de mármore, lavava louças que pareciam nunca acabar. E ouvia. Ouvia o choro do bebê que atravessava as paredes. Às vezes, quando passava pelo quarto de Bernardo, ela se permitia parar por alguns segundos. Via o menino no berço, vermelho de tanto chorar, os punhos cerrados, o corpinho pequeno se retorcendo. Seu coração apertava. Ela conhecia aquele choro. Era o choro de quem pede colo, de quem pede amor. "Coitadinho", murmurava, e seguia em frente. Heitor raramente saía do escritório. Quando o fazia, era para atender ligações urgentes, resolver problemas da empresa, fingir que estava no controle. Mas à noite, Dandara o via sentado na poltrona da sala, com um copo de uísque na mão, olhando para o nada. Ela nunca o interrompia, apenas recolhia as coisas, apagava as luzes da cozinha e ia embora, em silêncio, como uma sombra que passava sem ser notada. Uma semana depois, a babá pediu demissão.
Não aguento mais esse choro. Esse menino é impossível, disse na frente de Heitor sem o menor constrangimento. Ele nem discutiu. Pagou a ela e deixou que fosse embora. Agora, a casa estava ainda mais vazia. Heitor tentou cuidar de Bernardo sozinho por um dia. Foi um desastre. O bebê chorou das 7 da manhã às 11 da noite. Não aceitou mamadeira, não dormiu, não parou. E Dandara, que naquela manhã havia chegado cedo para arrumar a cozinha, escutava tudo do andar de baixo. Escutava o desespero de um pai que não sabia mais o que fazer. Escutava a solidão de uma criança que só queria ser amada. Foi nessa tarde chuvosa, enquanto a tempestade caía lá fora e o céu escurecia como a tristeza daquela casa, que tudo começou a mudar. O choro de Bernardo, mais alto que nunca, ecoava pela mansão como um grito de socorro. E Dandara, sozinha na cozinha, sentiu algo se partir dentro de si. Ela subiu as escadas devagar, o coração batendo forte, as mãos tremendo. Sabia que não era seu lugar, sabia que poderia ser mandada embora, mas não conseguia mais ouvir aquele choro sem fazer nada. Quando chegou ao quarto do bebê, encontrou Bernardo sozinho no berço, o rosto molhado de lágrimas, o corpo trêmulo. A mamadeira estava no criado mudo, intocada. Heitor estava trancado no escritório, aos gritos ao telefone. Dandara se aproximou devagar. Pegou o bebê no colo, ele se contorceu, resistiu, mas ela não desistiu. Começou a cantar, baixinho, uma cantiga que sua avó cantava para ela quando era criança. Dorme, meu menino, que a noite já chegou, a lua tá no céu e mamãe te embalou. Bernardo continuou chorando. Ela tentou a mamadeira. Ele virou o rosto, recusou com força. Dandara sentiu as lágrimas descerem pelo próprio rosto. E foi então, num impulso que vinha de um lugar profundo e sagrado, que ela abriu o uniforme e ofereceu o peito ao bebê. Por um instante, ele hesitou. Depois, devagar, aceitou. O silêncio que se fez foi o mais puro que aquela casa já tinha ouvido. Dandara chorava em silêncio, pedindo perdão a Deus, temendo ter cometido um erro, mas incapaz de negar àquela criança o que ela mesma havia dado às suas filhas. Foi nesse momento que a porta se abriu. E Heitor Fonseca parou no batente, atônito diante da cena que jamais imaginaria ver. Dandara Alves não nasceu para ser invisível, mas a vida, com sua crueldade silenciosa, ensinou-lhe a se esconder, a abaixar a cabeça, a falar baixo, a não incomodar. Ser mãe, mulher, negra e pobre era carregar o mundo nos ombros e ainda sorrir para não assustar ninguém. Ela havia crescido no interior de Pernambuco, numa casa de taipa onde o chão era de barro batido e o teto deixava a chuva entrar. Filha de lavadeira, neta de benzedeira, Dandara aprendeu cedo que o trabalho era a única herança que lhe cabia. Aos 10 anos, já ajudava a mãe a lavar roupa no rio. Aos 15, trabalhava na casa de uma família rica da cidade. Aos 18, conheceu um homem que prometeu mundos e fundos e a deixou grávida de gêmeas antes de desaparecer para sempre. Sozinha, com 2 filhas pequenas, Dandara migrou para São Paulo. Foi empregada doméstica, diarista, babá, cozinheira. Dormiu em quartinhos de empregada sem janela, comeu o resto de festa. Ouviu piadas sobre seu sotaque, sua cor, seu corpo e seguiu, porque desistir nunca foi uma opção. Agora, aos 37 anos, Dandara morava num apartamento minúsculo na periferia da Zona Sul. 2 meninas de 9 anos, Luana e Letícia, que eram sua razão de viver. Elas estudavam numa escola pública, usavam uniformes remendados, mas tinham cadernos impecáveis e notas que enchiam Dandara de orgulho. Vocês vão estudar, vão ser alguém na vida, dizia ela todas as noites, enquanto ajudava as filhas com o dever de casa. Para isso, Dandara trabalhava 12 horas por dia. Acordava às 4 da manhã, preparava o café das meninas, deixava tudo pronto para a vizinha Dona Célia cuidar delas e saía para a rua ainda escura.
Pegava o primeiro ônibus às 5h30. Trocava de ônibus no centro. Caminhava 20 minutos até a mansão dos Fonseca. Chegava às 7 em ponto, com o uniforme azul sempre limpo, o cabelo sempre preso, o sorriso sempre discreto. O trabalho na casa de Heitor Fonseca não era fácil. A mansão tinha 3 andares, 6 quartos, uma cozinha enorme, uma sala de estar que mais parecia salão de hotel. Dandara limpava tudo sozinha. Passava pano nos pisos de mármore, lustrava os móveis de madeira nobre, lavava as roupas de cama de seda. Tudo em silêncio, como um fantasma que passa sem deixar rastro. Mas Dandara não era um fantasma. Era uma mulher, e mulheres como ela carregam histórias que ninguém pergunta. Ela gostava de cantar enquanto trabalhava. Cantigas antigas, benditos, canções de roda que aprendeu com a avó. A voz dela era suave, quase um sussurro, mas carregava uma doçura que preenchia os cantos vazios daquela casa. Às vezes, quando passava pelo quarto de Bernardo, ela parava por alguns segundos e cantava baixinho, mesmo que o bebê não a visse. Todo menino precisa de cantiga, pensava, nem que seja só para sentir que não está sozinho. Dandara não tinha muito, mas tinha fé. Carregava 1/3 no bolso do uniforme e rezava enquanto lavava louças. Pedia a Nossa Senhora que protegesse suas filhas, que desse saúde a Dona Célia, que iluminasse o caminho de Heitor e do bebê. Esse homem está perdido, minha mãe, murmurava, olhando para o céu. Ajuda ele a achar o rumo de novo. Ela sabia o que era perder alguém. Havia perdido a mãe há 5 anos, vítima de um câncer que não teve tratamento porque o hospital público não tinha vaga. Havia perdido a avó, que morreu de velhice e cansaço aos 83 anos, ainda lavando roupa para fora. Havia perdido o pai, que nunca conheceu, e havia perdido o homem que amou, que a abandonou como se ela fosse nada. Mas Dandara não perdera a si mesma. E isso ninguém tiraria dela. Nas poucas horas de folga que tinha, Dandara gostava de cozinhar. Fazia bolo de fubá, cuscuz, tapioca, angu doce. Levava marmitas para Dona Célia, que cuidava das meninas como se fossem netas. Você tem mão abençoada, Dandara, dizia a vizinha. Tudo que você faz, faz com amor. E era verdade. Dandara colocava amor em tudo. Na comida que preparava, na roupa que lavava, no chão que esfregava, no sorriso que oferecia, mesmo quando estava cansada. Porque ela aprendeu desde cedo que a dignidade não está no que você tem, mas no que você dá. Quando olhava para Bernardo, Dandara via suas próprias filhas, via o desamparo, a fome de afeto, a necessidade de colo, e seu coração se partia. Esse menino precisa de mãe, pensava. E esse pai precisa aprender a ser pai de novo. Mas ela não ousava interferir. Não era seu lugar. Ela era só a faxineira. A mulher que entrava pela porta dos fundos, que comia sozinha na cozinha, que recebia o pagamento no final do mês e agradecia com a cabeça baixa. Até que, naquela tarde chuvosa, algo dentro dela se rebelou. E Dandara Alves, a mulher invisível, tomou a decisão mais ousada de sua vida. Ela pegou aquele bebê no colo, ofereceu a ele o único consolo que conhecia e, sem saber, plantou a semente de uma transformação que mudaria tudo. Porque às vezes a coragem não grita, às vezes ela apenas sussurra, e o sussurro de Dandara ecoaria por toda aquela casa. A mansão dos Fonseca era um lugar onde as aparências enganavam. Por fora, luxo e ordem. Por dentro, caos silencioso e corações partidos. E como em toda casa grande, havia quem observasse tudo de longe, julgando, comentando, esperando pelo momento de atacar. A primeira sombra era a babá anterior, Tatiana. Jovem, loira, com unhas feitas e roupas apertadas, ela havia trabalhado ali por apenas 3 semanas. Mas foram 3 semanas suficientes para ela perceber que Heitor Fonseca era um homem vulnerável e ela, uma oportunista nata.
Tatiana tentou se aproximar dele. Usou decotes, sorrisos, insinuações. Heitor, imerso em sua dor, mal notava. Quando ela finalmente pediu demissão, foi menos pela dificuldade com o bebê e mais pela humilhação de não ter sido vista. Antes de ir embora, Tatiana cruzou com Dandara no corredor. Olhou-a de cima a baixo com desdém. "Boa sorte", disse, com um sorriso falso. "Você vai precisar. Esse homem não enxerga ninguém. E esse bebê é impossível." Dandara apenas assentiu, educada, e seguiu com seu trabalho, mas sentiu o veneno naquelas palavras. A segunda sombra era Rosângela, a governanta da família há mais de 15 anos. Ela tinha sido a mão direita de Mariana, a falecida esposa de Heitor, e agora se via como a guardiã da memória dela. Rosângela não morava na mansão, mas ia 3 vezes por semana para supervisionar o trabalho das outras funcionárias e garantir que tudo estivesse como Dona Mariana gostava. Ela tratava Dandara com frieza. Nunca a chamava pelo nome. Era sempre a moça da limpeza, ou a nova. Corrigia tudo o que Dandara fazia, mesmo quando estava impecável. Dona Mariana dobrava as toalhas assim, dizia, refazendo o trabalho na frente de Dandara. Dona Mariana não gostava de flores nesse vaso. Dona Mariana preferia que a louça fosse guardada desse jeito. Dandara nunca reclamava, apenas refazia tudo, em silêncio, com paciência. Mas por dentro sentia o peso daquele desprezo. Rosângela a via como uma intrusa, e pior, como uma ameaça, porque Rosângela percebera algo que ninguém mais notara. Heitor, aos poucos, estava prestando atenção em Dandara, não de forma romântica, longe disso. Mas ele começara a notar que a casa estava mais limpa, mais organizada, mais viva. Que o cheiro de café pela manhã era diferente, que havia flores frescas no hall de entrada, que alguém, enfim, estava cuidando daquele lugar como se ele importasse. E isso, para Rosângela, era inaceitável. "Essa moça está querendo aparecer", comentou ela com a cozinheira, Dona Irene, uma senhora de 60 anos que trabalhava na casa aos fins de semana. "Faxineira tem que limpar, não ficar arrumando flor e fazendo café cheiroso." "Tá achando que é quem?" Dona Irene, mais sábia e menos invejosa, apenas sorriu. "Deixa a moça, Rosângela. Ela está fazendo o trabalho dela, e fazendo bem." Mas Rosângela não se convenceu. Passou a vigiar Dandara, a reparar em cada movimento, a procurar erros onde não havia. A terceira sombra era menos visível, mas igualmente ameaçadora: a solidão de Heitor. Ele estava afundado em si mesmo, em sua dor, em sua culpa. Culpa por não ter salvado Mariana. Culpa por não conseguir consolar o próprio filho. Culpa por não ser o homem que achava que deveria ser. Heitor evitava olhar para Bernardo por muito tempo. O bebê tinha os olhos da mãe, o sorriso da mãe, quando sorria, o que era raro. E Heitor não suportava. Cada vez que pegava o filho no colo, sentia um aperto no peito tão forte que precisava colocá-lo de volta no berço e sair do quarto. Ele passava as noites no escritório, trabalhando até de madrugada, como se o trabalho pudesse anestesiar a dor. Atendia ligações, fechava contratos, resolvia crises, mas por dentro estava vazio. Dandara percebia tudo isso. Via Heitor andar pelos corredores como um fantasma. Via os olhos dele, sempre vermelhos, sempre cansados. Via as garrafas de uísque que se acumulavam na sala, e seu coração, maternal e generoso, doía por ele. "Esse homem está se matando aos poucos", pensava. "E ninguém aqui parece se importar." Mas Dandara não tinha voz naquela casa. Era apenas a faxineira, a mulher que limpava, que arrumava, que desaparecia quando não era mais necessária. Até que o destino, em sua sabedoria cruel e bela, decidiu mudar tudo. Foi numa tarde de quinta-feira, dia em que Rosângela não ia à mansão. Heitor estava no escritório, preso numa reunião interminável por videochamada, e Bernardo, sozinho no quarto, chorava desesperadamente. Dandara estava no corredor, passando pano no chão quando ouviu.
No início tentou ignorar. A babá vai vir, pensou, mas não havia babá. Heitor havia adiado a contratação de uma nova, dizendo que resolveria depois. O choro continuou, mais alto, mais desesperado. Dandara largou o pano no chão e subiu as escadas, o coração acelerado. Chegou ao quarto. Bernardo estava vermelho, suado, tremendo. Ela pegou a mamadeira. Ele recusou com força, virando o rosto, gritando como se estivesse em agonia. Dandara tentou de tudo. Ninou, cantou, embalou. Nada funcionava. O bebê estava inconsolável e ela, desesperada. Foi então que sentiu uma dor nos seios, uma pressão familiar. Seu corpo ainda produzia leite, mesmo depois de anos. As filhas haviam parado de mamar fazia tempo, mas o corpo de Dandara, generoso e teimoso, ainda respondia ao choro de uma criança. Ela olhou para Bernardo. Olhou para a porta fechada do escritório. Ouviu a voz de Heitor tensa, discutindo números e contratos, e tomou a decisão. Sentou-se na poltrona do quarto, acomodou o bebê no colo, abriu o uniforme e o trouxe para perto de si. Bernardo hesitou apenas um instante. Depois, com uma fome antiga e profunda, aceitou. O silêncio que se fez foi sagrado. Dandara fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Perdoa, meu Deus", sussurrou. Mas ele estava precisando, e foi nesse momento, nesse instante frágil e eterno, que a porta se abriu. Heitor Fonseca parou no batente, o celular ainda na mão, a reunião esquecida, e viu a cena que mudaria tudo. O tempo parou. Heitor Fonseca ficou imóvel no batente da porta, os olhos fixos na cena à sua frente. Dandara, sentada na poltrona de amamentação que pertencera a Mariana, com Bernardo no colo, o bebê mamando tranquilo, os olhinhos fechados, finalmente em paz. A faxineira de uniforme azul aberto, os cabelos soltos do coque, o rosto molhado de lágrimas, o corpo todo tenso como se esperasse um golpe. Por um instante, Heitor não conseguiu processar o que via. Sua mente travou entre o choque, a confusão e algo mais profundo, algo que ele não sabia nomear. Raiva, gratidão, vergonha. Dandara percebeu a presença dele e ergueu os olhos, apavorada. "Senhor, eu não queria. Ele estava chorando tanto, e eu tentei tudo, mas ele não parava e... O que você está fazendo?" A voz de Heitor saiu baixa, rouca, mas cortante como uma lâmina. Dandara tentou se levantar, mas Bernardo ainda estava grudado nela, mamando com uma voracidade que doía no peito da mulher. "Senhor, por favor, eu só queria ajudar. Ele estava com tanta fome." "Você está amamentando meu filho?" Não era uma pergunta. Era uma constatação fria, dura, carregada de uma emoção que Heitor não conseguia controlar. Eu sei que não devia, mas ele não aceitava a mamadeira. E o senhor estava ocupado, e eu não sabia o que fazer." Dandara falava rápido, desesperada, as palavras tropeçando umas nas outras. "Eu juro que não foi por mal, senhor. Eu só queria que ele parasse de chorar. Cala a boca." Heitor entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. O som da tranca ecoou como um tiro. Dandara sentiu o coração disparar. Ela apertou Bernardo contra o peito como se quisesse protegê-lo, ou se proteger. Heitor se aproximou devagar, os punhos cerrados, a mandíbula travada. "Você acha que tem o direito de fazer isso? Você acha que pode simplesmente... Ele não conseguia terminar a frase. As palavras morriam na garganta, sufocadas por uma onda de sentimentos contraditórios. Porque, no fundo, Heitor sabia. Sabia que Bernardo estava em paz pela primeira vez em meses. Sabia que aquela mulher, aquela faxineira simples e humilde, havia feito por seu filho o que ele, com todo o dinheiro e poder do mundo, não conseguira fazer. E isso o enchia de raiva. Não de Dandara, de si mesmo, mas a raiva precisa de um alvo. E Dandara estava ali, vulnerável, assustada, sozinha. "Sai do meu quarto." A voz dele saiu mais alta agora, mais fria.
Sai daqui, agora. Dandara começou a chorar, mas obedeceu. Com cuidado, desencostou Bernardo de si, fechou o uniforme com mãos trêmulas e levantou-se. O bebê, privado do conforto, começou a chorar de novo, baixinho, um choramingo fraco e cansado. Senhor, por favor, me deixa pelo menos colocar ele no berço. Eu cuido dele. Você vai embora. Agora. Dandara saiu do quarto com a cabeça baixa, as lágrimas caindo em silêncio. Desceu as escadas como uma condenada, pegou a bolsa na cozinha e saiu pela porta dos fundos. Nem esperou o pagamento do dia, nem se despediu. Apenas foi embora, carregando o peso da vergonha e da injustiça. No quarto, Heitor pegou Bernardo no colo. O bebê chorava, pequeno e frágil, pedindo o que Heitor não sabia dar. Ele tentou a mamadeira. Bernardo recusou, tentou embalar. O choro piorou, tentou cantar, mas as palavras não saíam. Heitor sentou-se na poltrona, a mesma onde Dandara estivera, e começou a chorar também. Chorou pela esposa que perdera, pelo filho que não conseguia consolar, pela raiva que sentia de si mesmo, pela cena que acabara de presenciar e que o havia partido ao meio, porque no fundo ele sabia. Sabia que Dandara não merecera aquilo, que ela não fizera nada de errado, que ela apenas amara seu filho quando ele não conseguia. Isso doía mais do que qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, a ausência de Dandara se fez sentir. A casa voltou ao caos. O chão de mármore perdeu o brilho. As roupas se acumularam. A cozinha ficou suja. E Bernardo voltou a chorar sem parar. Heitor tentou contratar outra funcionária. Veio uma senhora idosa que ficou 2 dias e pediu demissão. Não dou conta, doutor. Esse menino chora demais. Veio uma moça mais jovem que durou menos ainda. Desculpa, mas não é para mim. Rosângela voltou e encontrou a casa num estado deplorável. O que aconteceu com aquela moça, a faxineira? Perguntou desconfiada. Ela não trabalha mais aqui, respondeu Heitor seco. Mas por quê? Ela estava fazendo um bom trabalho. Não é da sua conta. Rosângela não insistiu, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Algo havia acontecido, e ela faria o possível para descobrir o quê. Enquanto isso, Dandara voltava para casa derrotada. Contou para Dona Célia que havia perdido o emprego, mas não disse o motivo. Apenas não deu certo, murmurou. As filhas perceberam que a mãe estava diferente, mais calada, mais triste. Luana, a mais esperta das duas, perguntou: Mãe, o que foi? Nada, minha filha. A mãe só está cansada. Mas não era cansaço, era vergonha. Era a sensação de ter feito algo errado, mesmo sabendo que não fizera. Era a dor de ter sido expulsa por um ato de amor. Enquanto Dandara chorava sozinha à noite, abraçada ao travesseiro, Heitor Fonseca caminhava pelos corredores vazios de sua mansão, ouvindo o choro interminável de Bernardo, e se perguntava, pela primeira vez, se não havia cometido o maior erro de sua vida. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Dandara. Ela acordava todas as manhãs com um peso no peito, como se algo precioso tivesse sido arrancado dela. Não era só o emprego. Não era só o dinheiro que agora faltava. Era Bernardo. Era a lembrança daquele bebê em seus braços, mamando tranquilo, finalmente em paz. Era a sensação de ter sido útil, de ter feito a diferença, mesmo que por alguns minutos. E agora, tudo isso havia sido tirado dela. Dandara procurou emprego. Bateu de porta em porta, deixou currículos em agências, perguntou para conhecidas. Conseguiu alguns trabalhos como diarista, mas nada fixo, nada que pagasse o suficiente. As contas começaram a atrasar. O aluguel, a luz, o gás. Dona Célia, sempre generosa, ofereceu ajuda. Dandara, se precisar de alguma coisa... Obrigada, Dona Célia, mas eu dou meu jeito. Dandara não gostava de pedir, não gostava de dever.
Preferia passar fome a ser um peso para os outros, mas as meninas perceberam. Luana e Letícia, com seus 9 anos espertos, notaram que a geladeira estava mais vazia, que o arroz rendia mais dias. Que a mãe dizia, não tô com fome na hora do jantar, mas elas sabiam que era mentira. Mãe, a senhora não comeu de novo, dizia Luana preocupada. Comi sim, filha. Comi antes de vocês chegarem. Mas Luana não acreditava. E à noite, quando achava que a mãe estava dormindo, ela se levantava, ia até a cozinha e dividia seu próprio lanche com a irmã para que sobrasse mais para Dandara no dia seguinte. Enquanto isso, na mansão dos Fonseca, o caos reinava. Heitor tentou contratar mais babás, mais faxineiras. Todas duravam poucos dias. Bernardo continuava inconsolável, rejeitando mamadeiras, rejeitando colos, chorando dia e noite. Heitor mal dormia, mal comia. A empresa começou a sofrer com sua ausência. Reuniões eram canceladas, contratos adiados. Os sócios começaram a cobrar. Heitor, você precisa se recuperar. Precisa voltar, dizia Ricardo, seu braço direito, num telefonema tenso. Eu sei, Ricardo. Eu preciso de tempo. Tempo é o que você não tem. A concorrência está avançando. Você precisa estar aqui. Heitor desligou o telefone e o jogou no sofá, exausto. Bernardo chorava no quarto. Ele subiu, pegou o filho no colo, tentou mais uma vez acalmá-lo. Mas o bebê se retorcia, gritava, como se rejeitasse até a presença do pai. Foi então que Heitor se deu conta. Deu conta de que Bernardo não chorava apenas de fome ou de sono. Ele chorava porque sentia falta de algo que Heitor não conseguia dar. Carinho, calor, presença, amor. E quem havia dado isso a ele, mesmo que por um breve instante, fora Dandara. Rosângela, sempre atenta, percebeu a mudança em Heitor. Ele estava mais ausente, mais irritado. Um dia ela ousou perguntar, Doutor Heitor, o que aconteceu com a Dandara? Heitor ergueu os olhos, surpreso. Fazia semanas que ninguém mencionava aquele nome. Por que você quer saber? Porque a casa está caindo aos pedaços, e o senhor também. Heitor não respondeu, apenas voltou a olhar para o nada. Rosângela insistiu. Ela fez alguma coisa errada? Ela ultrapassou os limites. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Que limites? Heitor não respondeu, mas Rosângela percebeu algo na expressão dele. Culpa, remorso, e decidiu investigar. Foi até a cozinha, onde Dona Irene preparava o jantar. Irene, você sabe o que aconteceu com a Dandara? Dona Irene parou de picar os legumes e olhou para Rosângela com atenção. Só sei que ela foi mandada embora, de repente, sem explicação. Você acha que ela fez algo errado? Dandara. Aquela moça era um anjo. Trabalhava calada, nunca reclamava, sempre educada. Se ela fez algo, só pode ter sido sem querer. Rosângela ficou pensativa. Algo não fechava, e ela decidiu que descobriria a verdade. Um dia, Heitor estava no escritório quando ouviu um barulho no andar de cima. Subiu correndo e encontrou Bernardo caído do berço, chorando no chão. O coração de Heitor quase parou. Ele pegou o filho no colo, desesperado, verificando se estava machucado. Bernardo tinha apenas um arranhão no braço, nada grave, mas o susto foi suficiente para Heitor perceber. Ele não estava dando conta. Sozinho, ele não conseguiria cuidar do filho. E foi naquele momento, com Bernardo chorando em seus braços, que Heitor pensou em Dandara. Pela primeira vez, desde que a expulsara, permitiu-se lembrar da cena. Dela, sentada na poltrona, o bebê tranquilo em seus braços, a expressão dela, de puro amor, de pura doação. Ela não fizera nada de errado, ela apenas amara seu filho. E ele a expulsara. Heitor sentou-se no chão, ainda com Bernardo no colo, e pela primeira vez admitiu para si mesmo. Ele havia cometido um erro terrível, mas seria tarde demais para consertar. Na periferia, Dandara dobrava roupas no pequeno varal da área de serviço.
As filhas brincavam na sala, rindo alto, tentando trazer alegria para a casa. Dandara sorria para elas, mas por dentro seu coração ainda doía. Ela pensava em Bernardo todos os dias. Será que ele estava bem? Será que alguém estava cuidando dele com carinho? Será que ele ainda chorava tanto? Ela rezava por ele todas as noites. Meu Deus, protege aquele menino, dá força para o pai dele. E se for da tua vontade, deixa eu ver ele só mais uma vez, só para saber que ele está bem. Mas Dandara não acreditava que isso fosse acontecer. Ela estava errada, porque o destino, que havia tirado tudo dela, agora preparava um retorno que mudaria tudo. E a verdade, escondida nas sombras, estava prestes a brilhar. Foi numa manhã de sábado que Rosângela decidiu agir. Ela não conseguia tirar da cabeça a conversa com Heitor. Algo estava errado, muito errado, e ela, que havia servido aquela família por 15 anos, sentia que tinha o dever de descobrir o que era. Rosângela pegou o telefone e ligou para Dandara. Ela havia guardado o número da moça. Afinal, era responsabilidade da governanta manter o contato das funcionárias. Dandara atendeu no terceiro toque, a voz cansada. Alô? Dandara? É a Rosângela, da casa do Dr. Heitor. Houve uma pausa longa. Dandara sentiu o coração apertar. Dona Rosângela, aconteceu alguma coisa? Eu queria conversar com você, pessoalmente. Pode ser? Dandara hesitou. Por que Rosângela quereria falar com ela? Será que era para cobrar algo? Para humilhá-la mais uma vez? Mas havia algo na voz da governanta. Uma urgência, uma preocupação que a fez concordar. Pode sim. Onde a senhora quer se encontrar? Na padaria da esquina da avenida principal. Amanhã, 10 da manhã. Pode ser? Pode. No dia seguinte, Dandara deixou as meninas com Dona Célia e pegou o ônibus até o bairro onde ficava a mansão dos Fonseca. Seu coração batia acelerado. Ela não sabia o que esperar. Rosângela já estava na padaria quando Dandara chegou. Ela acenou e apontou para uma mesa no canto. Dandara se sentou, as mãos tremendo levemente. Obrigada por vir, disse Rosângela, e pela primeira vez sua voz estava gentil. Dandara apenas assentiu. Rosângela respirou fundo. Eu preciso saber o que aconteceu. Por que o Dr. Heitor te mandou embora? Dandara baixou os olhos. A vergonha voltou, quente e sufocante. Eu fiz uma coisa que não devia. O quê? Dandara hesitou, mas decidiu que não tinha mais nada a perder. Contou tudo. O choro de Bernardo, a mamadeira recusada, o desespero, a decisão, a amamentação e a reação de Heitor. Quando terminou, Rosângela estava em silêncio, os olhos arregalados. Você amamentou o bebê? Dandara assentiu, as lágrimas voltando. Eu sei que foi errado, Dona Rosângela, mas ele estava chorando tanto e eu só queria ajudar. Rosângela ficou olhando para ela por um longo momento e então algo surpreendente aconteceu. Ela pegou a mão de Dandara por cima da mesa e apertou com força. Você não fez nada de errado. Dandara ergueu os olhos incrédula. Mas o Dr. Heitor está errado. Ele está sofrendo, está perdido e acabou descontando em você. Mas você não fez nada de errado, Dandara. Você salvou aquele menino. Dandara começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Alguém, finalmente, havia visto a verdade. Rosângela continuou. Eu conheço aquela casa há anos. Eu amava a Dona Mariana como se fosse minha filha. E agora, vendo o Dr. Heitor desse jeito, vendo o Bernardo daquele jeito, eu sei que você era a melhor coisa que aconteceu naquela casa desde que ela se foi. Mas o Dr. Heitor não quer me ver nunca mais. Ele vai querer. Eu vou fazer ele entender. Rosângela voltou para a mansão determinada. Esperou Heitor terminar uma reunião e o chamou para a cozinha. Ele veio, irritado, já esperando mais uma cobrança sobre a casa. O que foi, Rosângela? Eu sei o que aconteceu com a Dandara.
Heitor ficou pálido. Quem te contou? Ela mesma. E eu vim aqui te dizer uma coisa. Você errou. Heitor cerrou os punhos. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Aquela moça amamentou seu filho porque ele estava desesperado e você não estava lá para cuidar dele. Ela fez o que qualquer mãe faria. E você, em vez de agradecer, expulsou ela. Ela não tinha o direito... Direito? Direito de quê? De ser humana? De ter compaixão? De amar uma criança que estava sofrendo? Rosângela ergueu a voz, algo raro nela. Você está com vergonha, doutor Heitor. Vergonha porque uma faxineira conseguiu fazer pelo seu filho o que você não conseguiu. E em vez de admitir isso, você preferiu culpar ela. Heitor ficou em silêncio, o rosto vermelho, os olhos marejados. Rosângela continuou. Mais calma agora. Dona Mariana não ia querer isso. Ela ia querer que você cuidasse do Bernardo. E se não consegue sozinho, aceite ajuda. Aceite que aquela moça, com todo o amor e humildade dela, é a melhor coisa que pode acontecer para o seu filho agora. Heitor desabou numa cadeira, o rosto nas mãos. Eu não sei o que fazer, Rosângela. Eu não sei mais nada. Então começa pedindo desculpas e trazendo ela de volta. Naquela noite, Heitor não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa, pensando nas palavras de Rosângela. Entrou no quarto de Bernardo e ficou olhando para o filho que dormia inquieto, o rostinho franzido mesmo em sono. Eu te falhei, meu filho, sussurrou. Eu falhei com você e falhei com ela. E pela primeira vez desde a morte de Mariana, Heitor permitiu-se sentir a dor, a culpa, o remorso e sentir também o desejo de consertar. No dia seguinte, ele pegou o telefone e ligou para Dandara. Ela atendeu surpresa. Alô? Dandara, sou eu. Heitor Fonseca. A voz dele estava diferente, mais suave, mais humana. Senhor, eu preciso falar com você. Pode vir aqui, por favor? Dandara hesitou, mas algo na voz dele a fez concordar. Eu vou. Dandara entrou na mansão pela porta da frente, pela primeira vez. Heitor a esperava na sala, de pé, as mãos nos bolsos, o rosto cansado, mas determinado. Quando ela entrou, ele se virou e ficou olhando para ela por um longo momento. Obrigado por vir, disse ele, a voz baixa. Dandara não respondeu, apenas ficou de pé, as mãos cruzadas na frente do corpo, esperando. Heitor respirou fundo. Eu te chamei aqui porque eu preciso pedir desculpas. Dandara arregalou os olhos. Não esperava isso. Eu errei. Errei muito. Você não fez nada de errado, Dandara. Você só amou meu filho. E eu, em vez de agradecer, te tratei como se você tivesse cometido um crime. A voz dele tremeu. Eu estava com tanta raiva, tanta dor, tanta vergonha. Vergonha de não conseguir ser o pai que meu filho precisa e descontei em você. E por isso eu peço perdão. Dandara sentiu as lágrimas descerem. Senhor, não me chame de senhor, me chama de Heitor. Ele deu um passo à frente. Eu queria te pedir para voltar, não como faxineira, como parte da família, para cuidar do Bernardo, para cuidar dessa casa, para me ensinar a ser pai de novo. Dandara não conseguia falar. As palavras ficaram presas na garganta. Heitor continuou. Eu sei que não mereço, eu sei que te machuquei, mas, por favor, dá uma chance para mim e para o Bernardo. Dandara olhou para ele, para aquele homem poderoso, rico, que agora estava ali, vulnerável, pedindo ajuda, e sentiu algo que nunca imaginou sentir: compaixão. Eu volto, disse ela, a voz firme, mas não por dinheiro. Eu volto por ele, pelo Bernardo. Heitor sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigado. Nos dias que se seguiram, a casa dos Fonseca mudou. Dandara voltou, mas agora com um quarto próprio, um salário justo e respeito. Rosângela a tratava como igual. Dona Irene a abraçou no primeiro dia. E Bernardo sorriu pela primeira vez em meses quando a viu.
Dandara cuidava dele com amor, amamentava, ninava, cantava, e aos poucos o bebê voltou a ser criança. Voltou a sorrir, a balbuciar, a brincar. Heitor observava tudo de longe, e aos poucos ele também voltou a viver. Voltou a sorrir. Voltou a pegar o filho no colo sem medo. E voltou a acreditar que o amor, mesmo depois da tragédia, ainda era possível. Um dia, ele disse a Dandara: "Você salvou meu filho e me salvou também." Ela sorriu. "Foi ele que me salvou primeiro." Meses depois, no aniversário de 1 ano de Bernardo, Heitor fez uma festa. Convidou amigos, família, sócios. E na hora do discurso, ele pediu a atenção de todos. "Eu quero apresentar alguém muito especial", disse ele, segurando Bernardo no colo. "Essa é a Dandara. Ela não é babá, ela não é funcionária, ela é família. E foi ela quem devolveu a vida ao meu filho." A sala aplaudiu. Dandara, envergonhada, sorriu e acenou. E Heitor continuou: "E por isso eu quero fazer algo. Dandara, eu abri uma conta em nome das suas filhas, para a educação delas, faculdade, livros, o que elas precisarem, porque você me deu o que eu não conseguia dar ao meu filho. E agora eu quero retribuir." Dandara começou a chorar. Não de tristeza, de gratidão. "Obrigada", sussurrou. "Obrigada." E todos na sala, vendo aquela mulher simples, humilde, sendo honrada daquela forma, entenderam uma verdade profunda: que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela dá. 3 anos se passaram. Bernardo agora corria pela casa, rindo alto, chamando "Dara, Dara", sempre que queria colo. Dandara o pegava no ar, girava com ele, e os dois caíam na grama do jardim, rindo juntos. Luana e Letícia, agora com 12 anos, estudavam numa escola particular. Tiravam notas excelentes, sonhavam alto. E toda vez que alguém perguntava como haviam chegado ali, elas respondiam: "Foi a nossa mãe. Ela nunca desistiu." Dandara agora morava numa casa própria, pequena, mas linda, comprada com o salário justo que Heitor lhe pagava e com a ajuda dele. As paredes eram pintadas de amarelo, a cor da esperança. E na sala, numa moldura simples, havia uma foto. Ela, Heitor, Bernardo, Luana e Letícia, todos juntos, sorrindo. Heitor se casou de novo. Uma mulher gentil, que amava Bernardo como se fosse seu e que respeitava Dandara como parte da família. "Você é a mãe do coração dele", dizia ela, "e isso nunca vai mudar." Dandara sorria. "Eu só fiz o que qualquer mãe faria." Mas não era verdade. Ela havia feito mais. Muito mais. Ela havia amado sem esperar nada em troca. Havia se doado sem pedir reconhecimento. Havia perdoado sem guardar rancor. E por isso ela brilhava. Num domingo de sol, Dandara estava no jardim da mansão com Bernardo. Ele corria atrás de borboletas, rindo alto. Ela o observava, o coração cheio. Heitor se aproximou e sentou-se ao lado dela na grama. "Obrigado, Dandara, por tudo." Ela sorriu. "Você já me agradeceu 1000 vezes. Mas eu nunca vou cansar de agradecer." Ele olhou para o filho. "Você mudou a vida dele." "E a minha? Foi ele que mudou a minha primeiro." Heitor sorriu. "Você é incrível, sabia?" Dandara deu de ombros, modesta. "Eu sou só uma mãe, fazendo o que mãe faz." "Não, você é muito mais do que isso." E ali, sentados na grama, vendo Bernardo correr livre e feliz, os dois entenderam que haviam construído algo raro. Uma família, não de sangue, mas de escolha, de respeito, de amor. Naquela noite, Dandara voltou para sua casa. Colocou as filhas para dormir, beijou a testa de cada uma e foi para o quintal. Olhou para o céu estrelado e sussurrou uma oração de gratidão. "Obrigada, meu Deus, por tudo, pela dor, pela luta e pelo amor que veio depois." Ela pegou o terço que carregava no bolso, o mesmo que sua avó lhe dera, e rezou. Não pediu nada, apenas agradeceu. Porque Dandara aprendera, ao longo da vida, que o verdadeiro brilho não está nas coisas que temos,
mas nas pessoas que amamos, nos gestos que fazemos, na coragem de ser quem somos, mesmo quando o mundo diz que não somos suficientes. E foi assim que aquela mulher simples, que só queria respeito, mostrou que o verdadeiro brilho não está no ouro, mas na alma. E você, o que achou dessa história? Qual foi a lição que ela deixou para você? Conta aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias que emocionam todos os dias.